2020 marca os 40 anos da morte do mestre do suspense Alfred Hitchcock, e para marcar essa data, o vídeo de hoje é sobre o livro que inspirou o meu filme preferido do Hitchcock. Vertigo é um clássico do cinema, mas é também uma forma como brasileiros e portugueses costumam colocar o título nos seus livros de forma diferente. Eu prefiro a versão em português do Brasil, não é por ser brasileiro, mas eu acho que Um Corpo que Cai tem uma certa poesia e tem um certo tom de suspense. Enquanto a versão em português de Portugal, A Mulher que Viveu Duas Vezes, não sei, soa assim um pouquinho como spoiler. Mas independente se você gosta mais da versão do título em português do Brasil ou da versão do título em português de Portugal, é um grande filme. Se você gostou do filme, também vai gostar do livro. Só para encerrar essa questão do título, sabe que o título original em francês do livro não tem nada a ver com a versão em português do Brasil, nada a ver com a versão em português de Portugal, muito menos ainda com a versão do título em inglês do filme O Vertigo. Em francês, o livro chama-se algo como Suores Frios e faz uma menção àquele suor que as pessoas sentem na mão, aquela umidade que as pessoas que sofrem de vertigem costumam ter. Falando em mão, outra curiosidade é que o livro é assinado a 4 mãos por uma dupla de autores francesa que fez muito sucesso no início do século XX. E que assinavam os livros, os franceses sempre têm nomes ótimos para tudo, com o nome de plume, Beaulieu Nacejar. O Nacejar, inclusive, é co-guionista, ou foi co-guionista do argumento, do roteiro original, do guião original do filme do Hitchcock. O filme se passa em 1958 em São Francisco, enquanto o livro se passa em 1940 na França. Muda o tempo e muda também o cenário. É a França nas vésperas da invasão nazista. Como se a tal mulher que viveu 2 vidas fosse uma metáfora para essa França que também foi dividida entre o antes e o depois da Segunda Guerra Mundial. A trama envolve o detetive particular Flavier. No cinema ele foi interpretado pelo uma espécie de alter ego do Hitchcock, o James Stewart. O Flavier é um ex-policial que se reforma após um incidente provocado pelo seu medo de altura, pelas tais vertigens, pelos tais suores frios do título em francês. Ele é contratado por um amigo para seguir a esposa, para seguir Madeleine, que no filme, no cinema, foi interpretada pela fantástica Kim Novak. O amigo que contrata o Flavier suspeita não de traição, ele está muito seguro em relação a isso, ele suspeita que a mulher esteja sendo possuída por espíritos, de uma bisavó dela, meio esotérica, que acabou por se suicidar, e ele teme que a mulher sofra o mesmo destino que a bisavó. O Flavier começa a investigação meio cético, mas depois ele vai se interessando pelo caso, e não só pelo caso, vai se interessando também pela mulher do amigo. O livro Suores Frios, A Mulher que Viveu Duas Vezes, Um Corpo que Cai, o filme Vertigo é uma história de detetive, mas não só porque tem um detetive. É preciso fazer aqui um parênteses, porque existem histórias de detetive e histórias de detetive. Nem todos os detetives são iguais. Existem os detetives dos romances de enigma e existem os detetives dos romances noir. E a diferença básica fica bem clara nesse livro. Enquanto, por exemplo, num livro ou numa aventura do Sherlock Holmes ou do Hercule Poirot, por exemplo, esses detetives de enigma, eles têm tanta certeza sobre tudo, utilizam aí o poder de dedução, a grande inteligência. No romance noir existe uma certa fragilidade desse detetive. O detetive do gênero noir ele é mais humano, mais mundano, às vezes não é nem tão genial assim. A metodologia de investigação dele, inclusive, não passa por deduções nem descobertas fantásticas. Ele é um cavaleiro errante, ele anda meio que no sistema de tentativa e erro, às vezes com mais erro do que tentativa, até que alcança o cume da investigação. E alcançar o cume da investigação, no caso do livro, é um problema se o seu personagem sofre de vertigem. Também surge ali a figura da mulher fatal, que é outra característica desse gênero do romance negro. A mulher fatal marca, inclusive, a transição do papel feminino nas histórias policiais. No início, as mulheres apareciam nas primeiras histórias, lá com Poe, apareciam mais como vítimas. Depois elas começaram a aparecer como suspeita, como cúmplice e até como culpada. Mas, como o livro que inspirou o filme é um livro sobre ambiguidade humana,
sobre um detetive demasiadamente humano, aparentemente forte, mas com suas fraquezas, suas fobias, não é de se esperar que essa história, onde uma mulher que tenha que viver duas vezes, viva essas duas vidas da mesma forma. Uma mulher que vive duas vezes, uma mulher que nunca é demais de dizer, funciona aqui como metáfora de uma França dividida entre o papel de vítima e o papel de cúmplice.